Boa noite, mais uma vez com vocês, esperando que realmente hoje nós estejamos, mais uma vez, prontos para receber os ensinamentos. E como sempre nós fazemos, antes de conversar, vamos pedir ajuda e permissão aos nossos guias e orixás. Então, pedindo licença a Deus Pai Todo-Poderoso, aos nossos guias, anjos e protetores e a todos os orixás, sejam eles à direita ou da esquerda, que possam nos auxiliar e permitir que nós possamos dar início à nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre guias, também conhecida como colares, pelas pessoas que não conhecem, que é uma guia de trabalho. Então, pedindo licença. Permissão concedida, vamos em frente. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que a maioria às vezes critica porque não sabe o porquê, e nem alguns sabem nem porquê usa o que nós chamamos de guia, e outros chamam de colares. Então, vejam vocês que o uso de colares, pulseiras, talismãs é tão antigo quanto a própria humanidade. Todos os povos antigos adotavam o uso de colares, confeccionados às vezes de pedras, sementes, penas, ossos, vegetais, madeira, enfim, tudo o que era da natureza com o único intuito de proteção. Usavam, às vezes, para afastar animais quando haviam as caçadas. Então, os índios usavam para homenagear a natureza e para homenagear Tupã. Os faraós usavam porque eles achavam que eles eram os mensageiros de Deus, e para isso eles precisavam se conectar com a natureza. Então, quando foram descobertas as pirâmides, em alguns túmulos de faraós, tinham verdadeiros colares com 13 qualidades de pedras, feitas de ouro, prata, às vezes, dependendo do local, mas no Antigo Egito era ouro mesmo. Porque sempre na África as minas de pedras preciosas e ouro foram as maiores do planeta. Hoje é o Brasil, mas sempre foram, por isso que também fomos saqueados, e eles também, né? Por toda a humanidade. Então, isso sempre foi usado como uma forma de proteção. Assim como as tiaras, as coroas que eram usadas pelos reis, também eram usadas como forma de proteção e como uma antena, entre aspas, parabólica, né? Já que naquela época não tinha nossa tecnologia. Então, eles usavam essa coroa para que, através das pedras, houvesse a comunicação com o céu, com o divino, e, ao mesmo tempo, como proteção. Que nós temos, por exemplo, pedras que são protetores inatos, como, por exemplo, o rubi, a esmeralda, o âmbar, enfim. Nós vamos mais tarde falar sobre isso. Então, tudo o que pode vir da natureza e que é natural, que não foi arrancado na marra, tirando-se as pedras, é claro, e o ouro, é bem-vindo e age realmente como um protetor. Então, sempre a humanidade teve medo. Medo de mal-olhado, medo de animais, de insetos. Insetos, na época, tínhamos muitos. Escorpiões, cobras, como até hoje, só que hoje eles estão mais localizados. Mas naquela época transitavam normalmente. Então, haviam pedras que, inclusive, afastavam esses animais do convívio. Então, sempre se usou os colares, né? Então, que fique claro
que os colares, que a gente chama de colar, na verdade, para a Umbanda, nós chamamos de guias. E são utilizados também da mesma forma, sementes, pedras, que é o mais indicado. Embora tenha também os que são sintéticos. Só que os sintéticos não agem como protetores, agem apenas como anteparo. Essa é a diferença entre o que é natural e o que é sintético. Então, para poder entender o que é exatamente um colar, nós temos que nos remeter à geometria sagrada. Sim. Por quê? Porque tudo, lembram-se que eu disse que tudo nesse planeta é matemática, geometria? É isso mesmo. Então, vamos começar falando sobre um ponto. O que é um ponto? Um ponto nada mais é do que o início e o fim de alguma coisa. É pelo ponto que se começa as coisas. Uma semente é um ponto. O sêmen é um ponto. Um entrelaçamento de linhas é um ponto. Então, ou seja, é pelo ponto que nós temos o início e o fim. Depois vamos para o círculo. O que é o círculo? O círculo é um símbolo fechado positivo que representa ainda a eternidade e o absoluto. E na sua forma maior é a nossa realização. Então, o círculo, ele congrega toda a energia positiva. Então, vocês podem ver que a maioria dos templos e das igrejas antigas, eles tinham o dom, em alguma parte daqueles templos, daquelas igrejas, aonde havia a reunião maciça da energia positiva através do círculo. Temos também o quadrado, que é o símbolo da lei e da ordem. Simboliza os 4 elementos da natureza, assim como também simboliza os 4 pontos cardeais. Então, norte, sul, leste, oeste. E, na verdade, o quadrado representa a estabilidade. Por quê? Porque é a base, é o quadrado. Temos o triângulo. Símbolos esse de ascensão ou queda. Se ele está virado para cima, ascensão. Se ele está virado para baixo, é então a queda. Então, o que ele representa, além disso? Representa a força, a beleza, a sabedoria e o equilíbrio. Então, vejam vocês que no quadrado nós temos os 4 elementos. No triângulo, nós temos 3. Nós temos a água, o fogo e o ar. Aí, vejam vocês, temos ainda pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas, e que ele simboliza o homem com seus braços e pernas abertas. Então, nós temos os 5 pontos do pentagrama. Então, toda vez que se desenha ou se risca um ponto com o pentagrama, nós estamos ali chamando a nossa unidade. Temos a estrela de Davi, que é a estrela dos magos, que é 2 triângulos, um para cima e um para baixo, que representa o quê? Representa o nosso livre-arbítrio. Que a gente pode fazer a magia, porque a magia está à nossa disposição. Podemos fazer a magia branca, quando então acendemos. Ou podemos fazer a magia negra, quando então vamos para onde nos levar os nossos pecados. Então, 6 pontas, então, é o livre-arbítrio. E temos um outro ponto, que é outro símbolo, que é o tridente. E todo mundo acha que é o garfo do diabo, né? Nada disso. O tridente nada mais é que o poder
e o domínio sobre os elementos. Por isso que Exu usa. Ele representa ainda a concentração de todas as forças numa única direção. É uma energia renovadora, espiritual e tem ligação com o divino. Representa também o presente, o passado e o futuro. Algum dia vocês pensaram que nós podíamos representar um tridente? É simples. Você é um tridente quando você coloca suas mãos para cima. Então, olha aqui. Aí eu estou fazendo uma forma de tridente. Eu sou o presente, minha mão esquerda é o passado e minha mão direita é o futuro. E só a Deus pertence. Um tridente ambulante. E nas mãos de Exu é o símbolo das encruzilhadas que ele governa e dos múltiplos caminhos que ele abre ou fecha, dependendo do que se foi pedido. Temos ainda a cruz, que é outro símbolo da geometria, só que é um símbolo universal. Então, o cruzamento é como um ponto, onde nós temos o início e o fim. A reta é o movimento, ela é a base de toda a orientação espacial e temporal. E uma outra cruz velada é o tridente. Então, vejam vocês. Mas só um Umbanda que usa colar? Não. A Igreja Católica usa. Sabe como? Através do rosário, através do crucifixo que é pendurado, através dos escapulários. Esses estão todos círculos, ou seja, são todos colares, mas disfarçados. Então, por que só na Umbanda é que todo mundo bota o dedinho e aponta? Eles usam colar, usam todas aquelas guias coloridas. Sim, fundamento. Por quê? Porque todo colar, ele é um círculo. Ele é maleável, portanto, nós podemos usá-los porque ele fica tomando o pescoço do tamanho que a gente precisa. E quando a gente usa um bracelete, um anel, uma tiara, é um círculo fixo, um círculo duro. Então, tudo isso é força e poder que a gente utiliza. Só que vejam vocês, muitos usam, não sabem por que usam, então querem 4, 5 guias penduradas. Não tem tanta necessidade, não. Que tem necessidade, isto sim, é de uma guia que seja consagrada. Por quê? Quando a gente usa esse círculo maleável, ou como nós chamamos as guias, elas têm o poder de afastar mal olhado, inveja, negatividade. Além do que pode, eventualmente, ao receber ou ao nós recebermos uma carga negativa muito grande, eles estourarem para avisar. Vamos tomar precaução, porque tem coisa vindo por aí. Porque ao ser consagrado, ao ser colocado nas mãos dos orixás, esse colar que nós vamos utilizar durante os trabalhos ou fora dele, porque podemos usar fora, não como um objeto profano, mas como uma proteção, dependendo do lugar que a gente vai. Então, aí sim, nós teremos alguma coisa para nos ajudar a ser encaminhados nesta vida, a nos proteger sem necessidade de estar usando outras magias além da magia popular tem efetivamente quando se usa. Então,
como nós falamos, esses colares, braceletes, pulseiras, anéis, são protetores. Então, por exemplo, se você não quer usar uma guia no ambiente de trabalho, mas você pode usar um anel que você vai consagrar, que pode ter um símbolo acessório. Por exemplo, você pode ter um anel e nesse anel você desenhar um pentagrama, desenhar uma cruz, ou ainda colocar uma pedra que pode ajudar você a ter essa proteção. E com isso, ninguém vai saber que você está sendo protegido. É um disfarce. Agora, durante o trabalho mediúnico, não. Aí, essa guia efetivamente é para sua proteção e para a descarga dos elementos negativos que você possa vir a tirar do consulente. Então, vejam vocês que eles não são apenas protetores, se devidamente consagrados. Eles são verdadeiros talismãs de uso variado, que pode ser usado contra mal olhada, inveja, como já falamos. Pode ser usado como uma forma de energia extra. Por quê? Porque tem vezes que a gente está meio capengando, né? Andando meio para lá, meio para cá. Às vezes as coisas não estão correndo tão bem quanto a gente gostaria. Então, nós ficamos apáticos. E quando ficamos apáticos, nós abrimos buracos na nossa aura. E aí sim pode, eventualmente, algum tipo de energia negativa vir a nos incomodar a partir daquele buraco na nossa alma, ou no perispírito, como alguns chamam. Então, se você está usando constantemente algum círculo protetor, como uma pulseira, uma tiara, um anel, ou mesmo uma corrente, com algum símbolo que já foi, como nós já falamos, que é um símbolo de proteção, então, sim, você estará 24 horas por dia protegida. Então, está na hora dos umbandistas aprenderem a cuidar e fazer seus próprios talismãs e saberem para que vocês estão usando. Não usar uma guia simplesmente porque vocês querem que o seu guia apareça ou que você mostre que você já tem um guia. Não vamos usar uma guia por causa disso, não. Vamos usar como um elemento de talismã, de proteção e de conexão com o nosso orixá. Pode usar no material que vocês quiserem. Pode ser de pedra, que eu acho o mais natural, mais fácil, porque também é um grande disfarce, né? Não precisa dar satisfação para ninguém. Pode ser de madeira. Por exemplo, temos braceletes em madeiras, só que com a madeira tem um probleminha extra. Ela absorve a negatividade e retém, ela não expele. Então, é um talismã que a gente tem que... chegou a noite, tira, se ela for de madeira, tira, coloca num vasinho de planta, onde tem a terra, para que ela se descarregue e a madeira, a partir do dia seguinte, esteja novamente boa para uso. Já com as pedras, isso não acontece. Por quê? Porque as pedras, algumas principalmente, têm a habilidade e capacidade de se autolimpar. Não são todas, mas a maioria. Agora, o ideal, sempre que a gente utiliza uma guia depois do trabalho, já que ela foi consagrada, é que a gente também coloque ela num vasinho de planta, um lugar onde ela possa descarregar e fica recarregada no dia seguinte. Ou comprar uma pedra autolimpante.
para descarregar, então, e colocar junto. Por exemplo, uma pedra autolimpante é a selenita. Selenita branca é autolimpante. A selenita laranja também é autolimpante. Temos a turmalina limpante, o ônix negro, que é autolimpante. Então, você pode colocar junto. Você guarda a sua guia, pedra autolimpante para que toda vez que você tirar aquele colar que você usou nos trabalhos, ele seja limpo e esteja pronto para o uso novamente, totalmente limpo e consagrado. Então, nós vamos ter... O umbandista, quando ele começa a desenvolver na Umbanda, ele vai com toda aquela força, aquele afoito, né? E muitas vezes cai na mão de fazedores de cabeça, que querem fazer suas coroas. Alguns sabem fazer, outros nem tanto. E outros não sabem nada. Usam vamos dizer, desse dom, vamos chamar assim, dessa missão de pai de santo, mãe de santo, para ter médiuns subservientes e dependentes da sua sabedoria e conhecimento. Quando isso não pode acontecer. A missão de um pai e mãe de santo é cuidar do orixá e orientar seus médiuns. Não é para fazer cabeça de ninguém, porque a cabeça quem faz é o orixá. E a maioria de nós médiuns já vem com a cabeça meia pronta. Ou seja, já tem a missão estipulada, já tem a carteirinha profissional antes de encarnar. Ah, meu bem, vai ser mãe de santo, viu? Vai ter que ter estômago, vai ter que ter paciência, vai ter que aguentar ingratidão, vai ter que aguentar chacota, enfim. Já vem com a carteirinha profissional marcada pai e mãe de santo. Não é escolha, é pagamento. E também não adianta vir pai e mãe de santo se o seu orixá não for um chefe de falange, se não for um orixá também que tem a mesma missão e que com afinidade com o médium vai ajudá-lo a enfrentar essa missão. Então, ninguém é fazedor de cabeça de ninguém. Temos que tirar essa coisa de que, com respeito a todos que fazem, não precisa de camarinha, não precisa disso. Precisa isto sim. Fé forte, comprometimento e muita vontade de ajudar o próximo. Temos que fazer com que no nosso coração brote o amor universal, que não é fácil, mas é necessário para que você cumpra a sua missão, ou como médium, ou como orientador de uma casa de Umbanda. Eu sei que alguns não vão gostar do que eu falo, mas é a verdade. Então, temos que aprender que a Umbanda é uma religião mágico-religiosa que está à disposição de quantos quiserem, de verdade, se dedicarem à própria evolução e ajudar os seus irmãos na caminhada nesta encarnação. Então, de preferência, o material a ser utilizado deverá sempre ser natural. Ideal são as pedras, que por si só já têm uma energia intrínseca, porque é um elemento vivo.
pedra é um elemento vivo e tem um elemental com ela. Então, as guias geralmente devem ser de uma cor só. Exceção se faz a Baluaê, que tem o seu colar, a sua guia branca e preta. A Omulu, que é branco, preto e vermelho. Exu, que é preto e vermelho. Pombagira, que pode ser preto, vermelho ou vermelho e dourado. Então, tudo isso sempre dentro da sua conexão com determinado orixá. Então, por exemplo, para Oxalá, nós temos o quartzo branco, cristalino, que é aquele que parece vidro. É o mais claro e que não tem jaça. É o quartzo branco cristalino, porque tem o quartzo branco leitoso. Esse não é de Oxalá. De Oxalá é o cristalino. Temos o quartzo fumê, que é usado para o Oiá-tempo. Temos para Oxum o quartzo rosa, a opala rosa, a pedra da lua. Para Oxumaré, nós temos o quartzo azul. Para Oxóssi, o quartzo verde, a turmalina verde, a fluorita verde. Para Obá, a ágata rosa, a rubelita ou a madeira petrificada. E sim, existe a madeira petrificada e que nós podemos usar para Obá. Só que o mais difícil da pedra, madeira petrificada, é achá-la de uma pequena, para que não custe tão cara. Entendeu? Porque as guias, elas têm um preço razoável. Aliás, às vezes mais barato do que o sintético, dependendo do local e com quem a gente compra. Mas a madeira petrificada, por ser normalmente pedras de tamanho muito grande, então quase não tem as pequenas. Então, tudo bem. Por isso que para Obá nós podemos usar a ágata rosa, que normalmente vai ser tingida, mas é uma pedra que pode ser usada. A rubilita, que é uma qualidade menor do rubi. Claro que podemos usar o rubi, mas aí já fica mais carinho, né? Então, vamos colocar o preço acessível a todos nós. Para Xangô, temos o jaspe marrom, a pedra olho de boi, cuidado, porque tem a semente olho de boi. Mas não, tem uma pedra que se chama olho de boi. A ágata de fogo. Para Egunitá, a ágata de fogo. Para Ogum, podemos usar o lápis lazuli, a sodalita, e podemos também usar alguma pedra vermelha, como granada. Isso dependendo da qualidade do Ogum que você está incorporando. Por exemplo, se for um Ogum de fogo, sim, podemos usar, então, um jaspe vermelho, né? Porque daí está dentro da energia do fogo. Mas, caso contrário, o melhor é o lápis lazuli e a sodalita. Ah, mas vai ser lápis lazuli é uma pedra cara. Não, se você comprar em cascalho, não é tão cara assim. Inhansã, citrino ou cornalina laranja. O baluaê, o quartzo branco, e aí mistura com a turmalina negra. Nanã pode ser ametista, fluorita lilás. Exu, o ônix preto. A hematita, assim como Ogum também pode usar a hematita. Porque a hematita é uma pedra que ela é basicamente ferro. É chamada também de pedra de sangue, porque quando ela é rolada, ao se jogar a água para esfriar aquele rolamento, ela solta a cor do ferro, que é vermelha. Então, ela pode ser usada para o baluaê, para Exu, mas pode ser usada para Ogum. Lembram-se que Ogum e Exu são irmãos?
Então, para algum também podemos usar a hematita. E a turmalina negra. Para pombagira, ágata cinza ou jaspe leopardo, ou ainda alguma peça de ouro. Para Iemanjá, nossa grande mãe Iemanjá, água marinha, pérolas, madrepérola. Então, vejam vocês, tudo isso é fácil e de fácil acesso. Então, para que a gente vai comprar colar de miçanga? Que não tem valor nem agrega o cruzamento. Não agrega, porque é sintético. E o plástico, infelizmente, não agrega nada. Então, e aí você compra aquela guia enorme, até o umbigo. Para quê? Não precisa. É um colar, é uma guia. A força está no cruzamento, está na consagração. Não tem a ver com o tamanho da guia. Então, a consagração que eu vou ensinar a vocês é: primeira coisa quando se pega uma guia, lavar em água corrente. Por quê? Porque a pedra tem memória. A pedra tem dentro de si um elemental, é uma peça viva. Então vamos lavá-la. Depois devemos colocá-la 24 horas na água com sal grosso, para desimpregnar toda e qualquer memória. Porque ela foi tirada da mina, ela foi jogada para cá, foi jogada para lá, depois foi furada. Então, tudo isso tem uma memória que às vezes também não é positiva para a pedra. Então, a gente deixa ela num objeto de louça ou vidro com água e sal grosso 24 horas. Aí sim, você lava de novo e começa a nossa consagração. Então, para essa consagração, você vai fazer um círculo com todas as velas das cores dos orixás, não se esquecendo que nós temos o orixá feminino e masculino, temos também os orixás Exu e Pombagira. Então, ao todo, são 16 velas palitos, cada uma numa cor. Fez o círculo de velas, então você vai colocar dentro do seu círculo o colar. Então, como a gente precisa de saudar os 4 pontos cardeais, a gente vai colocar um vasinho com planta, pode ser pequenininho, que vai identificar-se com a terra. Vai colocar uma outra pedra que a gente chama de condensador de energia, que vai servir como um mineral. Vamos colocar um copo com água, de preferência mineral, ou água de chuva, ou água da cachoeira, ou água do mar. Vamos colocar um incenso, que vai significar o ar, e novamente uma vela branca para identificar o fogo. Então, nós temos para a terra o vaso ou a pedra, que é o condensador de energia, temos o incenso, o fogo e o copo com água, e aí nós temos os 4 elementos. Vocês vão deixar aquela sua guia dentro desse círculo mágico, vão fazer as suas orações, vão entrar em conexão com o seu guia de cabeça ou com o seu mentor espiritual. E aí sim, depois que as velas apagarem, vocês vão retirar o seu colar, colocá-lo num saquinho plástico ou numa caixinha, porque ele precisa ser bem tratado. E, para consagrá-lo, vocês levem para o seu caboclo, quando ele vier, ou para o chefe da casa, que vai fazer o cruzamento.
Lembram-se que eu disse que toda vez que um caboclo, um trabalhador espiritual cruza alguma coisa para vocês, se for para o médium, esse cruzamento é para sempre, é eterno. Se for para um consulente, é para determinado trabalho ou para determinada necessidade. Então, aí é temporário. Mas, se a sua guia for bem tratada, se você fez essa oferenda, essa limpeza, essa consagração antes, quando ele receber esse cruzamento, vocês imaginam o poder que ele vai ter? Sim. Alguém vai me perguntar, mas esse círculo, essas velas, eu coloco aonde? Um pedaço de pedra, num piso, desde que esse piso esteja higienizado e que você ali abriu um espaço que a gente vai chamar de sagrado, para fazer essa oferenda e essa consagração da sua guia. Então, veja como é fácil isso você ter um elemento de proteção realmente efetivo. Agora, se você quiser, além disso, ajudar com uma das figuras de símbolos da geometria sagrada, pode colocar sim. Então, você pode colocar uma pena, pode colocar uma medalha do pentagrama, pode colocar uma cruz. Enfim, você pode, ou uma medalha de algum santo favorito seu. Ah, mas santo não é da Igreja Católica? Eu já disse. Santo é um espírito iluminado. Ele só é santo porque ele está na igreja, porque ele era católico. Mas, de qualquer maneira, ele trabalha. Para nós aqui é diferente. Ah, tem o santo da Igreja Católica e tem os santos da Umbanda. Não, é um só. A diferença é aqui embaixo. Lá em cima é tudo igual. É tudo espírito iluminado que encarnou ou não. Então, sabe, vamos deixar de ter esse... Ah, se isso é católico, se é budista, se é isso, é aquilo. Gente, o que agregar poder e o que agregar força para o seu talismã, seja bendito. E nesse círculo, você pode, juntamente com sua guia de trabalho, colocar um anel, colocar uma pulseira que você vai usar todos os dias, como protetor e como talismã. Ou uma medalha que você vai colocar ali para usar dentro da carteira, se você não quiser usar no corpo. Tudo é uma questão de adaptação e de fé. O que você fizer com fé, meu bem, e bem feito, vai surtir efeito, sem problema nenhum. Então, como eu disse, outra coisa, vocês podem usar também elementos de aço, porque o aço ele é repelente. Então, por exemplo, você tem em casas de Umbanda, figuras de Nhançã, de Ogum, de Oxóssi, que são feitas em pedacinhos de aço. É só comprar e colocar junto. Eu tenho uma pena que eu comprei lá do Índio quando eu fui para Trancoso, olha lá. Então, pode usar essa pena e colocar junto com a guia. Não, mas eu ganhei uma vez um pedacinho de uma cruz de Guiné. Pode usar a cruz de Guiné junto, desde que sempre para usar tenha sido consagrado e cruzado. Certo? E agora existe também algumas coisas específicas para algumas línguas. Por exemplo, se você vai fazer uma guia para o baiano, além da sua guia de orixá, você pode usar coquinho. Sabe aquele coquinho que a gente chupa da palmeira? Pode ser também semente de sucupira, que eles adoram, porque sucupira é bom. Pode ser aquela semente olho de boi. Pode ser ainda pedacinho da árvore de aroeira, que a aroeira é um ótimo protetor, principalmente contra obsessor e negatividade. Sabe qual é o nome da aroeira? O pau que se bate em doido.
Então, muitos guias usam até alguma varinha de aroeira para quando um obsessor sem vergonha não quer afundar de jeito nenhum, pega a varinha de aroeira, encosta no bicho que eles mandam, ou melhor, afundando. Existe também para a linha das sereias, conchinhas, madrepérola, pode usar até búzios, como búzios também pode ser usado para o baluaê, para o mulu. Diferente, existe uma pequena diferença entre o búzio masculino e o feminino. Na verdade, é o mesmo búzio, só que o búzio usado para uma entidade feminina, ela é retirada a parte de cima do búzio, onde fica aquela curvinha. E aí torna-se feminino. Porque, como o próprio nome diz, vocês vão perceber que ele vai parecer com a genitália feminina, quando tira aquela casca de cima. Para você ver que a natureza é sábia. Então, ali tem o homem e a mulher, assim como nós somos, metade yin, metade yang. Homem e mulher. Cada um escolhe o que vai ser mais forte em você. Se seu empoderamento feminino ou a sua força masculina, sem ter nenhuma conexão sexual. Eu posso ser uma guerreira braba, quente, e ser mulher. Ou seja, eu sou uma guerreira yang. Eu tenho a força masculina, sem tirar a minha força, a minha forma feminina. Deu para entender bem? Então, essas são as guias que nós na Umbanda podemos usar. E existem algumas guias que a gente usa apenas para descarga. Que são aquelas feitas ou com semente de olho de cabra ou olho de pombo, que é a mesma preta e vermelha, só que miudinha. Existe também aquela semente que é feita os rosários. Também é uma grande guia de descarga, muito usada pelos pretos velhos. Então, era isso o que eu tinha para passar para vocês sobre as guias. Nada difícil, muito fácil, fácil de fazer. Agora, ninguém pode falar, mas eu não sei como faço para cruzar, como eu faço para consagrar as minhas coisas. É fácil, gente. Umbanda é a magia mais fácil que existe. O que é necessário é ter conhecimento, fé e promover a sua força interior. Só isso. Nada mais que isso. E claro, como a gente vem falando, é ter fé, esperança e caridade. Quando isso estiver bem gravado no nosso inconsciente, nada nos detém. Força maligna nenhuma nos atingirá. Podemos balançar, mas filhos de Umbanda balançam, mas não caem. Então, meu boa noite novamente para vocês, esperando que vocês tenham agregado algum tipo de conhecimento que eu possa ter efetivamente ajudado. E voltaremos na próxima aula com muita coisa boa sobre a Umbanda, para vocês ficarem cada vez mais conhecedores dessa magia religiosa que Deus nos colocou e nos permite trabalhar. Um beijo a todos vocês, uma boa noite. Que os orixás abençoem cada um que estejam vendo esse vídeo, para que assim possamos um dia, quem sabe, estarmos todos de mãos dadas no universo, agradecendo pela paz e pela saúde da humanidade, seja ela saúde mental, emocional ou física. Boa noite.